tá? E hoje a gente vai falar do hexagrama, né? Que corresponde ao segundo mês, né? Oi, Andréia, ao segundo mês do calendário, né? Taoísta. Tudo bem? Boa tarde, Marie. Muito bem. Hoje já é a entrada da segunda lua nova do ano chinês. Um ano já de muito acontecimento, né? Seguindo a energia do boi de metal, né? Que nós já vimos aí em outras ocasiões. Na verdade, nós, desde antes até de dezembro, já vimos falando desse ano, né? E falando dessa energia aí, que é uma energia, que é um ano de transição, né? Quer dizer, um ano regido por transição, melhor dizendo, né? A gente está saindo lá do inverno da água, do rato, que foi o primeiro do ciclo, né? Água e Yan, e caminhando pela energia da Terra, a Terra Yin, né? Uma terra acolhedora, né? E caminhando agora, posteriormente, né, no ano que vem, final de janeiro, para a Madeira Yan, né? Então, é um ciclo de gestação, um ciclo de transformação, onde o elemento terra é muito importante, né? Então, tudo isso para falar que como é que se dá esse movimento, né? Esse movimento, a gente conta esse movimento pelo tempo, né? E como é que a gente conta aí pelo tempo, né? Nós já vimos aqui em outros bate-papos nossos, né, Marie? A mudança do tempo, né? Essa transformação contada pelo calendário. A lei do calendário, como diz o chinês, né? Ela rege o nosso tempo, né? E essa lei do calendário, ela, na visão chinesa, ela pode ser regida pelo Sol e pela Lua, né? Então, os ciclos do Sol e os ciclos da Lua. Os ciclos do Sol marcam as estações, né? São as 28 estações, desculpa, as 24 estações. E o ciclo da Lua, ele fala também, é muito importante no nosso sentido da própria materialização das coisas, né? Então, a Lua, ela tem um significado muito importante na visão chinesa, tá? Ela vai marcar ciclos de 28 a 30 dias, né, no calendário. A Lua, ela se refere à própria transformação, né? Então, a gente fala da Lua, o ciclo, o início da Lua, a Lua nova, né? E ela vai completar um ciclo de crescimento e diminuição, tá? A primeira Lua nós vimos no mês passado, né? E essa segunda Lua... ao hexagrama Paz, né? Isso, justamente. E a paz já é uma transformação, né, Marie? A paz já é um movimento, né? A gente viu que paz é céu e terra. Céu e terra trocando as posições, possibilitando que haja uma movimentação, né? A energia, ela se movimenta. A gente sabe muito bem que o Yin e o Yang fala dessa movimentação energética, né? O Qi se movimenta, o sopro, né? Então, essa vitalidade, potencialidade, né, que está, digamos, contida no céu e na terra, se manifestaram na primeira lua, né? E essa segunda lua, ela começou hoje, vai até o dia 11 de abril, né? Na visão chinesa, da astrologia chinesa, ela se chama Ximao. Então, é uma lua regida pela energia da madeira. É uma lua regida por uma energia Yin, né? O metal Yin com uma madeira Yin. Tá? Então, fala de uma lua, de um mês mais introspectivo. Tá? Pensando no hexagrama propriamente dito, né? Então, o hexagrama, nós vimos aqui que é a grande força, né? Isso, o número 60, né, na ordem do céu anterior, né? Isso. E o número 34 na ordem do céu posterior, né? Que é a mais comumente conhecida, né? Justamente. Então, aqui a gente elege a ordem do céu anterior. Nesse sentido aqui, agora, não faz muita diferença,
né? Porque o hexagrama é o mesmo. O que muda é apenas a visão de olhar para o Xing, né? A linguagem do céu interior, ela vai privilegiar a ideia, né? Entre o céu, entre a terra, que é o abrangente, né? A abrangência, até o criativo. Então, ela fala da manifestação das transformações das outras 62 possibilidades entre a terra e o céu, né? Então, é um estudo muito interessante também. Nesse estudo, a gente pode fazer uma leitura dos trigramas, que a gente chama de famílias, né? Então, toda a relação do trigrama, começando pela terra, pela montanha, água, lago, água, vento, trovão, lago, e fogo, e assim até chegar ao céu. Então, existe uma sequência, né, que começa na Terra, chegando até o céu. É muito interessante, né, Maria, essa abordagem também. Mas agora vamos falar do hexagrama 60, chamado A Grande Força, né? Maria vai exibir aí para a gente ver aqui. Então, como é a grande força? Ora, ela tem no seu interior, no trigrama interno, a sustentação do céu. O trigrama, ele é chamado também de criativo, né? Por que ele é criativo? Porque ele traz em si uma potencialidade, Marie, né? Para a transformação, tá? Então, é a força do céu que possibilita que as coisas comecem a se movimentar, tá? Quando a gente vai estudar o hexagrama criativo, que é o céu sobre o céu, a gente fala da grandiosidade dessa força, da grandiosidade desse princípio, né? Ele tem um princípio grandioso, tá? O trigrama de cima, a Marie está exibindo aqui para a gente, é o trovão, né? O trovão também é um trigrama forte, né? Então, a gente tem embaixo uma base forte, com 3 linhas Yan. Na parte de cima, que é o trigrama externo, trovão, um incitar, ele também é um trigrama Yan, porque a única linha dele é que marca ele, que dá a identidade dele, e a linha diferente aqui é uma linha Yan, uma linha contínua, a gente está vendo, né? As duas de cima têm rupturas, são as linhas do Yin, linhas Yin, né? Então, esse hexagrama fala para a gente do seguinte: olha, você já sabe que tem uma grande força. Então, a ideia do dar, né, é aquilo que né, é o próprio sentido grande, né, da abrangência, né, daquilo que cobre, né? Então, grande força. A Marie está mostrando o hexagrama, ele vai falar, sem a gente abrir o livro, né, Marie? Só falando sobre o trigrama. Uhum. Tá? É um trigrama que vai falar de forças. E como é que são essas forças, né? A força interna, ela fala da situação interna, né? A gente trabalha com o conceito do eu, né? Do trigrama que fala do eu, do sujeito. O trigrama externo, ele trabalha com o objeto, né? Com a exterioridade, com o outro, né? Então, na grande força, a gente tem um Yan interno, né? E o movimento e a força do trovão, ela vai se aproximar desses criativos. Então, o que acontece aqui? O trovão é chamado do início do movimento, né? Ele que dá movimento às coisas, na sequência do Baguá, do céu posterior. O trovão é a primeira força, né? A força que se movimenta, é o excitar, é o irromper, né? Então, a gente está falando de força, de movimento aí, né? De algo que tem uma grandiosidade. Tá? Muito interessante. E aí, Thelma, você pode dizer para a gente também quais são, né, as simbologias envolvidas, né, no julgamento, né, na imagem? Sim. Claro, claro. Então, antes de entrar no julgamento, a gente sabe que o céu ele tem essa capacidade, né, por ser muito forte, por ser muito Yan, ele fala de uma força que se exibe, da grandiosidade dessa força, da exuberância.
Então, o I Ching diz para a gente que quem cultivar essa grande força, seja em qualquer situação, vai precisar seguir, agir com muita retidão para ter benefícios, para ter boa fortuna, ter boa fortuna, porque você precisa agir de acordo com essa força, né? Então, ter retidão, ter um princípio, né? Seguir as próprias virtudes do I Ching, como nós falamos por aqui, né? Já falamos em outras ocasiões nas nossas lives. Falamos dessa força, né? Que é preciso, da retidão, que é preciso ter um princípio, abertura, harmonia, e poder se conduzir com naturalidade e com correção no seu caminho. Tá? Então, esse hexagrama nos alerta sobre isso. Então, de imediato... Por exemplo, né, como o de agora, que é regido né, por essa força, o que isso poderia se tornar como um aconselhamento, vamos supor, para as pessoas? Primeiro, pode falar de situações onde você pode estar, você são de força, né? Então, é preciso prestar bastante atenção, né? Evitar o conflito de uma grande força, né? Então, assim, se você se mantiver dentro do seu princípio e você souber como agir, né? Agir diante das dificuldades, agir diante né, do que está acontecendo no mundo, agir diante do seu posicionamento, você mesmo, né, com seus questionamentos, com tudo que você tem, né, você pode alcançar um benefício nisso, né? A gente olhando para o julgamento, Marie, ele vai nos falar, né, sobre, deixa eu abrir aqui o livro para a gente ver no julgamento, ele vai falar grande força, e ele vai dizer, a grande força é favorável ter retidão. Né? Trovão sobre o céu, grande força. O homem superior recusa-se a agir em desacordo com a norma. A norma, a lei, é a lei do céu, né? É o caminho do céu. Né? Então, ele vai agir observando o céu, observando a terra. Eu acho muito importante, né, a gente pensar dessa forma, a gente agir observando o que está acontecendo à nossa volta, como é que o céu e a terra se comportam, né? Então, a mensagem é como você se mantém, né, no seu princípio, né? Não abandona o seu caminho, né? Princípio é o seu objetivo, né? Então, eu acho que ele nos fala também dessa potencialidade, né, criativa, porque o céu é o criativo, né? E o trovão é o movimento, né? Ele tem um movimento, tanto o trovão quanto o céu, mais o céu, tem um movimento incessante, contínuo, né? Uhum. Por exemplo, nesse mês, né, que a gente está completando, né, um ano dessa pandemia, né? Na verdade, dia 15, né? A primeira, quando foi decretado mesmo que era pandemia. Isso, março, né? 11 de março, né? 15, né? 15, né? Enfim, de uma certa forma, né? A gente já sabe que a gente está num ano, né? Que é de terra de parede, que é de maior conversão. Mas esse hexagrama, né? Você ainda não falou da imagem, mas ele traz a imagem justamente, né, de um bode que rompe, né, o cercado, né? Ele quer se manifestar, e aí você está falando de retidão, de tomar um posicionamento, né? E, ao mesmo tempo, se manter em retidão com a lei do céu, né? Como é que é isso, né? Porque, de certa forma, a gente está, né, muito impaciente, né, no geral, assim, essa coisa de completar um ano, e aí, ao mesmo tempo, esse um ano, ele tem muitas conquistas, né? Temos vacina, muitas pessoas já estão se vacinando, mas, ao mesmo tempo, ainda estão tendo que enfrentar situações de reversão, né? De fechamento de comércio e essas coisas todas. E, assim, como é que é isso, né? Porque me dá a sensação de que todos nós estamos querendo nos libertar de alguma coisa
e, ao mesmo tempo, temos que agir com essa retidão. Então, eu queria te ouvir sobre isso. A força desse hexagrama é grande, né? Está anunciado no nome dele. Agora, o trovão também ele é externalização, quer dizer, ele é a força exterior, mas é uma força que busca o chão também, né? E olha que interessante, o trovão também é o renascimento, né? Então, agir com força para renascer, diante do renascimento, né? O hexagrama é composto de 2 trigramas, né? A primeira parte do hexagrama, que é a parte interna, ela fala do primeiro movimento. Então, agir como o céu, agir com as virtudes do céu. O segundo movimento é o trovão. Então, ele é uma força interna muito grande. Fala dessa ideia também de mexer com a nossa força interna, né? Nossa capacidade, nossos recursos, né? Diante do que nós estamos passando. Então, como a gente enfrentar isso, né? É se movimentar, né? É agir, né? No sentido mesmo de dar continuidade ao que a gente está fazendo, né? Essa é a ideia, né? E eu achei muito rica esse hexagrama nesse momento, né? Que é um momento que fala, olha, existe uma renovação, e essa renovação ela é feita com força, né? Ela não é feita com... força interna, né? Uma força interna que sim, se materializa, se externa com retidão, é isso? O princípio, a retidão, ela rege desde o princípio, né? Ela é o fio condutor, digamos assim, das etapas, porque as linhas do hexagrama, elas são aberturas, né? Então, por exemplo, nós não estamos falando das linhas propriamente ditas, porque nós deixamos para falar sobre elas quando na consulta, tiramos algumas linhas móveis, né? A gente está trabalhando dentro do conceito da visão do hexagrama, né? E o que é essa combinação dos trigramas, que cada trigrama tem uma combinação energética, né? A gente associa cada trigrama a um elemento, né? Então, nós estamos falando dessas forças, da característica dessa força, na verdade, 2 forças que se juntam, a força interna e a força externa, né? Então, a gente tem que olhar, né? A gente tem que caminhar nessas etapas, tendo a sustentação, né? Pensando na força do céu, né? E caminhando, né? E a gente sabe, a gente já falou muito sobre isso aqui, né? Nos estudos do I Ching também, a gente sabe muito bem que a transformação ela acontece entre a 3ª e 4ª linha, ela acontece entre a mudança da situação interna para a situação externa. Ora, temos 2 forças aí, 2 forças Yan, sendo que uma é o regente da força Yan, é o próprio pai, né? E o outro é o filho, né? Então, a gente tem uma geração aqui de pai para filho. Então, é uma força que há uma continuidade. O céu e o trovão, né? O céu e o trovão, Então, existe essa conectividade, né? Então, a gente está falando de um hexagrama que o que acontece? Qual é o nosso cuidado? E o I Ching já anunciou isso para a gente, né? Ele está dizendo, haja com retidão. A situação tem força, pode ser você, pode ser uma situação que se apresente com muita força também. A gente precisa entender o contexto, né, Marie? Né? Então, a gente precisa entender o contexto da situação. O contexto da situação aqui na nossa live, no nosso estudo de hoje, é para o mês, né? Então, a gente pode falar das linhas como tempo também, né? Como nós fizemos isso outra vez aqui, dividimos o hexagrama 6 linhas em 30 dias, então cada fase da Lua, né? Fala em 5 dias, então essa força do renascimento que vem com a Lua nova, que o trovão fala desse renascimento, então vem com o surgimento da Lua nova, né? Depois a gente vai tendo todas as fases e a gente vai tendo a moderação dessa força até atingir seu auge, a lua cheia. Tá? Então, o que a gente está fazendo aqui? A gente está fazendo, dentro de um princípio da visão chinesa, taoísta, mais propriamente dita, né? Observar, né? Como é que a gente vai se harmonizar, se sintonizar, né?
com a natureza, né? Nós estamos há tanto tempo, né, durante essa pandemia, né, digamos assim, observando, né, os acontecimentos, tiveram alguns eclipses importantes aí durante o ano, e nós em casa vendo através da janela. Então, essa ideia da gente estar aqui falando sobre a Lua, né, é muito importante. E é uma coisa muito interessante também, é que as pessoas marcam muito a Lua cheia, né? A Lua cheia é a plenitude, mas a plenitude, ela só se faz presente, né? É porque nós temos uma ausência dessa lua, né? O que eu quero dizer é o seguinte: a gente só observa a lua na sua plenitude, mas ela é bela e ela ilumina nas 4 fases, né? E é isso que esse princípio que é muito importante para a gente seguir. Então, mesmo em uma grande força, mesmo no momento de grande força, né? A gente precisa perceber os ciclos onde essa força ainda não é tão grande, né? Porque a gente não pode esquecer do princípio do yin e do yang, né? O tempo todo nós estamos em mutação, em relação, né? Então, isso é muito importante de ser dito, tá? E nós tínhamos conversado, né, Maria? E a gente queria trazer hoje aqui para a nossa live uma maneira, né, de falar sobre o Xing, de apresentar o Xing, né? Que é muito interessante, né? Que seria o estudo dos 4 caminhos, né? 4 caminhos. Eu queria que você falasse um pouco aqui para a gente sobre eles, tá? Ok. Então, os 4 caminhos, né? Eles são como se fossem portais, né? Que o hexagrama que a gente estiver estudando, né? Ele abre, né? Então, são 4 grandes portais, né? O primeiro portal, ele é o hexagrama nuclear, que é você examinar o núcleo, né, que se forma dos trigramas, né? Você pega esses trigramas, né, eliminando as pontas do hexagrama, e aí você vai ter um desdobramento nele, que é o hexagrama nuclear, que é, na verdade, o caminho espiritual. Então, como se no centro do hexagrama você vai ter esse caminho, né, que é a síntese, né? Que o nuclear, na verdade, ele é uma síntese, né? Muito interessante. Do hexagrama. Então, um dos portais, né, que ele abre é justamente esse portal do nuclear, que é o espiritual. A gente tem, né, o hexagrama que vem de uma inversão de polaridades, né, que ele é justamente o caminho racional. Então, você imaginar que se algo se manifesta de uma forma, você, como está no mundo dual, você vai examinar a outra polaridade. É como se você fosse confrontar no mundo dual, se algo é cheio, então como é o vazio, né? E a partir dessa equilíbrio, né, dessa contemplação do yin e yang, né, dessas 2 possíveis manifestações sobre algo, você teria, então, esse hexagrama racional, né? Que no nosso caso aqui é a retirada. A retirada, exatamente. Legal. A gente tem também, né, um caminho que é o caminho emocional, né? Que é justamente nesse caminho que você inverte a polaridade, né? E é justamente nele, né? A gente tem ele aqui como a contemplação, né? O hexagrama contemplação, que é uma grande montanha, né? Ele tem 2 linhas yang no topo, né? E o restante das linhas, todas linhas yin, né? Esse é o caminho emocional que você falou, né? Emocional, exatamente. Perfeito. E a gente tem, né, no caso do hexagrama material, né? Caminho material. Caminho material, a gente tem inversão dos 2 trigramas, né? Então, a gente tem inversão dos 2 trigramas, né? O que está em cima vai para baixo, o que está embaixo vai para cima. E aí, nesse caso desse hexagrama, a gente tem o caminho material, né? No racional, a gente tem a inversão da ordem das linhas, né?
Enfim, Isso. a gente está gravando, né, esse vídeo também no formato de Zoom, e a gente vai colocar essa imagem no YouTube, né? Perfeito, Mas, Maria. assim, o que é interessante disso, né, Thelma, que a só gente falar que o caminho material, só para não esquecer, o caminho material é o hexagrama ausência de falsidade. A ausência de falsidade, Falsidade. perfeito, isso aí. Depois a gente vai colocá-lo, vamos colocá-los aí todos. Enfim, na verdade, como você falou, né, o I Ching ele é um grande relógio e ele dá conta, né, desses ciclos cósmicos, né? E ele está sempre, então, trabalhando com essas 6 camadas, né? São 6 dimensões que são expressas, né, através de linhas partidas e inteiras, né, do Yin e Yang, essas alternâncias. E ele, na verdade, ele está sempre em mutação. Conforme a nossa consciência muda, a própria resposta do I Ching, né, provoca a nossa consciência e a gente tem a capacidade de mudar também. Então, o que é muito interessante desse oráculo é que ele não é uma coisa definitiva, no sentido de que ele não está querendo te fechar um caminho. Muito pelo contrário, ele quer abrir vários caminhos para você. Né? Ele quer expandir a sua forma de ver e ele quer te dar possibilidade de você ver, olha, se você agir assim, está em desequilíbrio, está em excesso, e aí você vai encontrar, né, dentro do ciclo, né, o infortúnio. Se está em equilíbrio, está tudo certo, não tem nada externo acontecendo, possivelmente você está caminhando para encontrar um destino de boa fortuna, né? E aí são várias coisas que você, brilhantemente, no seu curso, você explica isso para as pessoas, né? Que essas palavras não são meras palavras vazias. Então, nesse sentido, eu queria muito que você falasse para a gente, né, sobre principalmente, né, o portal, né, espiritual, né, desses 4 caminhos. Olha que interessante, Maria. Você falou aí para a gente, né, e essa explicação foi muito importante, né, e ela é muito útil, né, digamos assim. Ela é mais uma ferramenta, né, e no nosso aprendizado do I Ching foi feito dessa maneira, né, o nosso mestre sempre alertou, né, sempre enfatizou, digamos assim, esse ensino dessa forma, e ele traz uma abertura, ele traz uma expansão, né? Existem outros caminhos, né? Existem mais caminhos que você pode trilhar dentro da ideia, a partir da resposta original à sua pergunta, tá? Eu queria que você falou do caminho nuclear, né? Do hexagrama nuclear, né? Que é o caminho psíquico, é o caminho espiritual, né? Queria que você falasse um pouco mais sobre ele, porque é muito interessante. Foi o hexagrama ruptura, irromper, né? E esse hexagrama, ele traz uma mensagem de avançar. Por quê? Porque o irromper, né, a ruptura, refere-se à terceira lua, ou seja, ao próximo ciclo. Então, a gente está falando aqui do avançar, né, da grande força, a gente fala da paz, né, da harmonia. Em seguida, a gente tem aqui o ciclo que fala da grande força, que é o que nós estamos entrando hoje nessa energia. E, em seguida, a gente fala de uma energia que é a ruptura, o irromper, e que está justamente, né, no caminho nuclear da grande força, né? Então, e a ruptura ela é muito interessante porque é a última linha. Você tem como mostrar aí, Maria, o hexagrama aqui? Eu estou justamente pegando ele aqui. Pegando. 62. Isso, na linguagem, na sequência do céu anterior. Tá, então eu já tinha marcado, tá certo. Que é a nossa sequência aqui, só esclarecendo que a nossa demonstração toda é em função da sequência do céu anterior. Então, olha que interessante, o avanço do Yang, o avanço da força, né? Fazendo com que haja essa liberação do Yin, né? Então, aqui, a 6ª linha, que é o final da situação, o fim do processo, né? Ele fala no sentido da projeção desse Yang, né?
Então, é um hexagrama que a gente até vai falar sobre ele mais na próxima lua, né, no próximo encontro, né, Maria? Mas a gente já pode antecipar que a grande força traz em si a ruptura, traz em si o irromper, que é a ideia de dizer, né, que a gente tem que ter acúmulo de força, sim, de reservas, mas é preciso saber liberá-la no momento certo. Por isso o irromper, por isso a ruptura, né? Essa força gerada no interior, essa força acumulada, ela vai chegar a uma realização, né? Então existe um momento certo para que ela seja liberada, né? E a liberação dessa força vai gerar o criativo. Mas nós não vamos avançar tanto agora, né, Maria? Vamos ficar aqui, né, por enquanto, nesse momento, né? Então, o que acontece? Quando a gente começa a trilhar o caminho do Xing, né, a gente percebe o quanto as coisas estão relacionadas, né? E a ideia desse fluir do Xing, né? Então, a ideia de você agir nas quatro, são várias direções, os quatro caminhos, como direções a serem tomadas, né? Mas todas elas nos levam quer dizer, elas partem de um hexagrama, de um princípio, elas têm esse desdobramento para que a gente possa entender a situação, e a gente pode também olhar pelo outro ponto de vista, né? 4 situações que se fundem em uma só, né? Então, essa abordagem, a maneira de ver, né, a nossa, digamos assim, circunstância, né, a nossa situação, né, ela pode ser vista por vários ângulos, digamos assim, várias maneiras, vários desdobramentos. Marie, eu não sei se alguém tem alguma pergunta aí hoje aqui na nossa participação da live, né? Não, porque a gente ainda não tinha perguntado para as pessoas fazerem perguntas. Então vamos deixar colocada aqui a abertura para fazer pergunta. Perfeito, muito bom. Salve, Dudu, tudo bem? Alguém tem né? Aí nossa ideia, então, a ideia de você avançar. E existe um estudo muito interessante, né? Que cada hexagrama, ele fala também do estudo do tronco e do ramo, né? Que a gente chegou a falar aqui. Então, cada mês, né? E esse hexagrama Grande Força em 2021, tá? A gente não pode esquecer também, está associado a essa segunda lua, e também tem a sua força, né? Então, a gente está falando de uma lua que é Yin, né? Que natureza Yin, e nesse movimento Yin existe uma grande força, né? Tá? Bom, do invisível para o visível, né? Você quer acrescentar mais alguma coisa, Maria, nosso bate-papo de agora? Eu acho que assim, a gente tentar pensar, né, por exemplo, né, nesse mês, né, a gente pensar, né, o hexagrama, ver quem tiver o seu livro em casa, né, buscar ler o texto, né, do que você tiver em casa, né, porque às vezes uns têm Wilhelm, outros têm outras edições, enfim, tentar ler o que tem de interessante ali, né? Pensar no mês como uma progressão, né, das linhas. Isso é importante. Então, para a nossa própria vida, né, Maria? Nossa vida é uma progressão, né? Se a gente for olhar, né, o movimento da natureza, o próprio movimento das marés, né, nos diz, olha, como é que isso se renovar a cada dia, né? Isso seria muito interessante, né? Isso seria muito importante. E aí, nesse sentido, por exemplo, vamos dizer, os primeiros 5 dias, né, vão estar mais com mais sinergia, né, com a primeira linha, né? Depois do sexto até o décimo dia, né? Vai estar mais ligada à segunda linha e por aí vai. Então, também já tem um tipo de ressonância que você pode examinar, né? Uhum. E assim, dentro desses portais todos que a gente está falando aqui, né? Eu acho que, por exemplo, examinar o próprio hexagrama irromper, que também vai ser o do próximo ciclo, né? Já
pensar hoje em dia, né, como é que essa energia em movimento, mesmo com a gente, todas essas situações que a gente está vivendo, né, de certa forma, restringe a nossa mobilidade, a nossa iniciativa no geral, né, tudo muito incerto ainda. Mas, de certa forma, a gente também confiar que dentro da gente tem esse poder, né, de transformar, né, e assim, o irromper é interessante, porque ele já está dentro do núcleo mesmo do mês atual, e, porventura, né, nesse ciclo, ele é até o próximo ciclo, né? Ele é o hexagrama que simboliza o próximo ciclo, né? Não, irromper é a iniciativa, né? Uhum. Não, desculpa, irromper não. O trovão é a iniciativa. Trovão é a iniciativa. Desculpa, corrigindo. Então, a gente tem o trovão desse mês na parte externa. Então, a própria iniciativa, né? Então, o que a gente... Eu acho que isso que você está falando é importante, né? A gente observar pelos vários ângulos, né? Seja pelos 4 caminhos, seja pelas linhas, né? Seja pelos trigramas, seja pela posição das linhas nos trigramas, né? Que a gente sabe, como você falou, né? A Lua começa por uma posição Yang, começa por uma, né? Então existe uma força motivadora aí na primeira posição, né? E assim vai se sucedendo Yin Yang até chegar à sexta. Então, sim, a primeira linha, como ela é um número ímpar, né? Número 1, então por isso que Thelma está falando que ela é uma linha que a posição é Yang, né? E a posição é Yang. Então, e no nosso hexagrama do mês, se você mostrar de novo, é uma linha Yang na posição Yang. Exatamente. Então, tem uma força aí, né? Uma força... É isso daqui, né? A primeira linha, que é essa de baixo, ela é uma linha Yang, né? Numa posição Yang, que é número 1. Né? Então, já poderíamos dizer aqui, deixar nossa dica já para começar aí o mês, né, Marie? Já sabemos que é uma linha Yang, que tem força. Então, nossos primeiros dias aí de movimentação, né? Falando dessa força aí do trigrama criativo, do trigrama céu. E aí ainda teria mais uma questão também, né? Do ponto de vista, né, da imagem, né, que é justamente esse bode que está dentro de um cercado e que ele né, dá um pinote para sair de dentro do cercado, né, que é justamente a imagem, né, que é utilizada, né, pelos sábios para dar o contexto, né, qual a força das linhas, que rege, né, esse hexagrama, né, da grande força. Então, é isso, algo que está dentro de um contexto que precisa se externalizar. Então, precisa passar essa cerca. E aí, o grande conselho é fazer isso, né, com retidão, como a Thelma falou, uma retidão com polidez, né? Que também, se você furar a cerca com muita força, você vai ficar preso, né? Então, essa que é a grande questão. De... Tem uma justa medida, e esse que é o equilíbrio, né? Tudo que a gente fala no taoísmo é sobre a busca do equilíbrio, né? E o hexagrama é a situação bem clara para a gente perceber isso. Um hexagrama que traz uma mensagem, né? É sempre uma transformação. Ou ele começa por uma dificuldade, ou ele começa pelo favorecimento, né? Então, falando um pouco sobre a própria organização da imagem do próprio Rei Wen, ele vai falando desses antagonismos que estão relacionados o tempo todo, né? Então, a gente entender, primeiro, na consulta, o contexto, né, que você fez. Qual é o momento da sua pergunta, né? Melhor falando. O que você levou em consideração? O que você está vivendo, né? O que a gente faz aqui é uma mensagem, né? É uma mensagem relacionada à energia do hexagrama e da Lua, né? E como é que se interpreta? Então, você tem várias maneiras de interpretar. A gente aqui faz uma primeira abordagem sem o livro, né? E no segundo momento a gente vai ao livro, né? Complementando a nossa leitura, a nossa interpretação. Existem outras centenas de leituras, né, Marie? E de maneiras de você entender o I Ching, né? O I Ching, ele é universal, né? Ele recebe em todas as circunstâncias,
em todos os momentos, ele é atemporal, né? Não se relaciona com datas, com períodos, com épocas específicas. Então, por isso que ele é tão fascinante, né? E o foco mesmo também muito na natureza, né? Que a grande observação é da natureza, né? E o fluxo de energia da natureza, né? Então, nada é estagnado, nada é parado, nada é possível de ver como uma fotografia, como um filme, né? São vários fotogramas, né? Então, cada pedacinho do I Ching, ele se mexe um pouco, né? É o Qi em movimento, né? Nossa vida nós fomos feitos de sopro, né? De Qi, né? Somos feitos dessa energia, né? Não vou me estender muito aqui, mas a gente tem uma correlação do nosso Qi antes do nascimento com o nosso Qi após o nascimento, né? Então, nós estamos o tempo todo envolvidos em Qi, né? Seja na nossa concepção, gestação, o momento do nascimento, do sopro, né? Que faz essa passagem entre o que é anterior e posterior na nossa vida, né? Então, o Qi, ele é universal. E uma maneira da gente entender, né? E é constante, entender esse processo é estudar o I Ching, é conhecer o I Ching, é se aproximar do I Ching, né? Então, isso é muito importante, a gente não perder de vista, né? Muito interessante isso que você está dizendo, né, da questão da saúde, né? E aí eu queria que você falasse para a gente, né, com relação aos cursos que você vai estar oferecendo, né? Você está oferecendo 2 cursos, né, que estão aí no forno, né? Quais são? Nós estamos aproveitando, né, o intensivão aí dos nossos estudos, né? O intensivar, né, dos nossos estudos. E eu vou pela terceira vez agora eu vou dar esse curso, né? Tive 2 turmas aí excelentes sobre os fundamentos do I Ching na visão taoísta. Então, para o início de abril, né? Eu vou anunciar essa semana. Quem quiser pode me contactar pelo meu Instagram, mas está aqui também no canal nosso no TalTube também, você pode obter informações. Então, serão 8 encontros de 2 horas, onde eu falarei com apostila, com PowerPoint, sobre todo esse processo de surgimento aí dos 8 trigramas associados aos 5 elementos, falarei um pouco sobre uma abordagem sobre os oráculos, a obtenção dos oráculos, no oráculo das moedas, sobre os 4 caminhos, né, sobre os hexagramas, um primeiro contato, né, uma introdução, porque como é um curso de introdução de fundamentos, não temos como aprofundar, e a gente vai oferecer também uma aula, né, uma consulta de I Ching, para quem fizer parte desse grupo, e também uma aula particular, né, que as pessoas chamam de mentoria, onde a pessoa pode tirar as dúvidas comigo, assim, que ela achar que são mais pertinentes, né? Então, nosso programa está recheado aí de conhecimento, de transformação, né? E aí a pessoa que faz esse curso, né? Por exemplo, assim, hoje a gente falou várias coisas aqui que ela vai sair apta ao quê? Fiz esse curso. Ela vai ter uma base. Quer dizer, esse vai me acrescentar. Bom, o nosso público aqui, acredito que seja de oraculistas, né? Pessoas afins, pessoas que trabalham com as artes taoístas, né? O Qigong, Tai Chi, acupuntura. Então, é muito importante você entender o funcionamento, né? Entender a origem do que você pratica, né? Yin Yang, você vai encher, né? Inspirar, depois você vai expirar. Processo do Yin, do Yang, do recolhimento, da expansão. Olha, está lá. Onde está isso? Está no I Ching, né? Você vai trabalhar com astrologia, entender o ciclo do céu e da lua. O que é o céu? O que é o sol? Né? O que é a terra? Está lá na descrição dos trigramas. Né? O Feng Shui. O Feng Shui trabalha com energia. Né? Feng, vento, água. Como é que você harmoniza isso? E como é que você trabalha com a força do vento, com a força da água, suavidade do vento, vitalidade da água? Então, a gente vai entender esses princípios a partir da leitura de um texto clássico, também no curso, né? Então, vai ser abordado também esse ponto de vista e o ponto de vista dos oraculistas, né? As
pessoas que tiram, né, o oráculo, vão entender, vão aprender uma chave de interpretação, vão aprender as regras, né, os rituais, digamos assim, né, da preparação e da consulta em si. Então, ele é um mergulho, né, um primeiro contato com várias possibilidades de você entender o pensamento taoísta. Tá? Eu acho ele muito interessante, muito importante, será todo online, né? E convido todos a participarem. E a segunda proposta, que está em elaboração, em planejamento, é um curso, né? Tem uma parceria, vou anunciar mais à frente, trabalhar voltado para a medicina, né? Não é a aplicação, mas a parte conceitual, teórica, né? Dos 8 trigramas e os 5 elementos. Então, ele vai ser, não vou trabalhar com a parte oracular, propriamente dita, não vou trabalhar com a parte dos hexagramas, a gente vai aprofundar a relação entre as 8 forças e os 5 elementos. Tá? Esse curso eu vou anunciar mais à frente, ele está ainda em planejamento, mas é a nossa ideia, né? Então, eu convido todos, né, a participar. A Andréa já falou excelente, aí nossa amiga acupunturista, excelente acupunturista, ela já falou, né, conhece nosso trabalho, vem acompanhando. Então, a gente vai agora partir, né, esse meu curso, o primeiro curso que eu já estou oferecendo em abril, nós vamos abrir aqui a nossa inscrição para esse curso, ele tem esse caráter, né? Ele vai... E é importante falar, eu sempre gosto de falar que o meu conhecimento, o nosso conhecimento também, mas o curso é baseado no conhecimento ensinado pelo mestre Cheng. Então, eu uso, né, o livro dele, o livro básico, Xing Alquimia dos Números, né, que é um livrinho que você encontra facilmente, sem querer fazer muita propaganda, mas ele é importante ter, mesmo a apostila sendo bem repleta de informações, é bom acompanhar com esse livro também. Tá? Os textos que eu uso, além do Xing, desse livro básico, são 2 autores, o próprio Cheng, com a sequência dos 64 hexagramas, e o livro do mestre Alfredo Juan, que é maravilhoso, esse do Cheng e do Alfredo Juan, que você também tem ele aí, né? Eu tenho, se você tiver aqui, mais fácil, melhor. Tenho, está aqui, esse livro. Além disso, para os mais entusiasmados, e eu espero que todos os meus alunos sejam entusiasmados, eu tenho um outro livro para indicar, do mestre Alfredo Juan, também, em inglês, que é para uma abordagem mais relacionada para ser estudada à frente no método da flor de ameixeira. Né? Eu acho que está dando um recado, né, Maria? Sim, olha, queria muito te agradecer, Thelma. Eu acho assim que nesse momento assim a gente manter a constância das coisas, né? Às vezes fica um pouquinho difícil, né? Bastante, né? Bastante, mas a gente vai sustentando o espaço aqui, né? Eu fiz a mudança, né, do canal para a Tautube, né? Porque já era um projeto que a gente tinha de fazer um canal no YouTube, né? Onde a gente tem também a colaboração da Rosa San Juan, que está aqui na live, né? Exato, então é algo que a gente vinha já acalentando, então está tomando forma, né? Então, estamos focando, simplificando, que é o caminho do tal, né? A simplicidade enfim, fazer essa divulgação do taoísmo, né? Então, a gente está fazendo pequenas mudanças justamente para que o projeto ainda fique mais centrado no propósito dele, né? E aí isso. Só queria agradecer, né, ao pessoal, agradecer as pessoas que têm nos acompanhado aqui. Algumas obrigada. Novas, né? Enfim, são todas bem-vindas, né? Se quiserem mandar direct, né, para mim ou para a Thelma, enfim, sugerindo temas, enfim, fiquem à vontade, né? E olha aí, o nosso Felipe. Né? Felipe também, Então, não, Felipe, por enquanto não. Não, nós temos que passar pelo básico primeiro.
O nome do curso é Fundamentos, então nós estamos nos fundamentos, né? A minha ideia é que mais à frente, havendo um grupo de pessoas interessadas e fundamentadas, para que a gente possa ter a mesma linguagem, uma linguagem mais próxima do grupo, né? Para que não haja... e aí sim, a gente poder caminhar nesses estudos, tá? Então, mais à frente, né? No primeiro momento é preciso dar a base, primeiro semear, né, Felipe? Né? Então, vamos semear, vamos ver as sementes que vão brotar, surgir, né? E aí a gente caminha aí com toda a força da madeira aí da grande floresta. Né? Sim, se a gente conseguir, né, fazer com que todo o conhecimento, né, da base do Xing seja mais disponível, né, quanto melhor, porque aí as pessoas vão começar a ver todos esses desdobramentos. Hoje aqui a gente até se arriscou um pouquinho de falar sobre eles de uma forma até mais limitada, né? Porque eu não estou conseguindo mais colocar imagens, ou mudou alguma coisa aqui no Instagram, não consigo mais colocar imagens, né? O que é bom, porque fortalece o nosso projeto do YouTube, então a gente vai fazer uma versão daqui com as imagens no YouTube, né? E, enfim, então essa é a ideia da gente, né? Tentar divulgar ao máximo esse conhecimento, que é um conhecimento de mais de 5.000 anos, e a condensação, né, de vários sábios que passaram uma vida estudando, né? Entre eles, né, o Confúcio, Rei Wen, Duque de Zhou, né? Então, assim, é tentar trazer isso, né, para mais pessoas, né? Então, nosso objetivo vai se cumprindo aos poucos, né? A gente vai dentro do nosso fluxo, né? E todas as ideias são bem-vindas, essa que o Felipe colocou era uma boa ideia, né? Mas realmente é uma ideia mais avançada, né? Que requer estudos aqui da nossa parte também, né? E, então, a gente vai avançando na medida do possível, né? Esse é um grupo aberto, é um grupo de live, né? Possivelmente, talvez a gente até possa pensar em fazer um grupo mais avançado, não digo avançado, mas mais concentrado em algumas questões, né? Desdobramento também da turma, né? Então, é um pouco a nossa ideia, tá bom? Boa noite, Maicon. Maicon chegou agora, a gente já terminando. Não, mas vai ficar gravado, tá? Vai, Maicon, vai ficar gravado aqui na live. Na semana passada deu um bug, eu não consegui deixar gravado, mas essa semana... Mas essa vai ficar. Né? E assim, a gente também vai fazer a versão com as imagens para o canal do YouTube, né? Assim que a gente conseguir ganhar mais consistência, aí a gente coloca ela aqui também. Tá bom? Tá bom. É isso, então, pessoal. Obrigada. Muito obrigada, Thelma. Até obrigada próximo, a todo mundo. Sábado que vem. Felipe, Rosa, muito obrigada Maria a todas, João, isso. Wanda, Andréia, todo mundo. E mais alguns que eu não vi aqui. Muito obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Tchau.